Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo ao nosso encontro semanal com a Palavra. Que a bênção de Deus nos acompanhe neste momento de meditação e de reflexão. Falávamos semana passada que Deus quer nos salvar como povo. Que a salvação de Deus consiste, entre tantos outros aspectos que nós meditamos, em fazer de nós o corpo de Jesus, em fazer de nós uma igreja. Vamos aprofundar este conceito um pouquinho. A caridade, de que Paulo fala, como a maior das virtudes, como o sinal verdadeiro da vida de Deus em nós, o que é na realidade? Tem umas coisas muito bonitas que Paulo diz quando no começo diz o que não é caridade. Vamos ver. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso, como um símbolo estridente. Então, caridade não é falar as línguas, não é... Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu não seria nada. Muita gente que acha, não, tem fé, acredito, toda a doutrina, seria nada. Ainda que eu, aqui a coisa é mais complicada mais, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, nada disso me adiantaria. Então, caridade não é nem distribuir todos os meus bens. Oh, mas o cara distribuiu todo, olha quanta caridade. Calma. Não é falar em línguas, não é a profecia, não é a fé, não é nem distribuir todos os bens aos que precisam. Eu posso fazer isso e não ter caridade. E aí não vale. Então, o que é caridade? Caridade é a opção pela igreja. Entendam bem o que eu estou dizendo neste momento. Caridade é a opção por relações novas. Uma nova maneira de existir juntos. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, a caridade não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, a caridade é paciente, não faz nada de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Caridade é estabelecer entre nós novas relações. É ser igreja. Não é pertencer à igreja. Não, eu sou batizado, eu sou da igreja católica. Não, eu sou da igreja evangélica. Não, eu sou da... Caridade não é pertencer a uma igreja, caridade é ser igreja. Viver como assembleia, como eclésia, como igreja. Nas três dimensões fundamentais que Paulo colocou diante de nós. São relações igualitárias. Ninguém é maior do que o outro. Ninguém pode se considerar superior a outro. Ninguém vale mais do que o outro. Ninguém tem poder mais do que o outro. Todos nós somos iguais, diferentes nas funções. Assim como os membros do corpo são diferentes uns dos outros e têm funções diferentes, mas todos com a mesma dignidade, todos e todas com a mesma vida que circula dentro de nós.
Em cada célula do nosso corpo circula o mesmo sangue, o mesmo oxigênio, a mesma vida. Caridade é acreditar em relações igualitárias. Não são relações hierárquicas. O poder nunca pode ser sagrado. O poder é contra Deus. Porque ele que era Deus se fez escravo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Entre vocês não deve ser assim. O primeiro seja o último e o servo de todos. A caridade, a igreja, é construir relações igualitárias entre nós. A segunda característica são relações ministeriais. De quem tem menos, de quem se põe a serviço. São relações que cada um considera os outros em primeiro lugar. É estar a serviço uns dos outros, não é me fazer servir ou me servir dos outros. Relações ministeriais, relações de serviço, de humildade. Tende em vós os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele que se fez servo. Relações igualitárias, relações ministeriais. Terceiro importante, relações laicas. Tivemos que usar a palavra portuguesa leicas, no seu sentido mais profundo da palavra. No mundo grego, havia duas palavras para indicar as organizações. Uma que indicava o pessoal que se considerava mais importante, que valia mais, e que era a palavra demos, de onde vem, por exemplo, democracia, o governo do povo. Não é do povo, não. Demos eram só os homens, eram só os livres e eram só os da cidade. Não eram as mulheres, não eram os escravos, não eram os camponeses. Mulheres, escravos, camponeses, eles eram laus, plebe, povão, como diríamos nós hoje. Quando a Bíblia fala do povo de Deus, nunca usa a palavra demos de Deus. É sempre o laus de Deus, os desprezados, os últimos. A igreja é construir relações laicas a partir do povo mais pobre, a partir do povo menos importante, mais insignificante. Na igreja tem lugar para todos. A igreja não pode ser elitista, não pode ser sacerdotal, ela tem que ser laica. É fundamental isso. Estou lembrando sempre, estamos pedindo emprestado a Paulo muitas dessas reflexões. Na primeira carta aos Coríntios tem um ponto muito importante que nos faz refletir sobre isso. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está a argumentação deste mundo? Por acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? E continua dizendo: portanto, irmãos, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vós não há muitos intelectuais, nem muitos poderosos, nem muitos da alta sociedade. Vocês são laus, são povão, plebe. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil
e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, ninguém poderá se orgulhar na presença de Deus. Deus escolheu o que não vale nada para confundir, para destruir uma sociedade baseada no elitismo, baseada na riqueza, baseada no poder, no saber, na intelectualidade, no domínio. Não é este o mundo que Deus quer. Deus quer de nós uma igreja. Laica, ministerial, igualitária. Por isso o centro da nossa igreja é uma casa, é uma mesa e é um pão repartido. Assim, o sinal que nós somos a memória viva de Jesus. Esta é a salvação que Jesus nos ofereceu, dando-nos sua vida. Agradeçamos a Deus por isso e peçamos ao Espírito Santo, que é a vida da nossa igreja, do nosso ser igreja, que nos ajude cada vez mais a abandonar estruturas de domínio, de poder, de riquezas, para construir relações sempre mais igualitárias, sempre mais ministeriais, sempre mais abertas aos últimos e aos pequenos. E demos graças a Deus por isso.